num ser tão veredas. Você despertou meu ser tão a florescer depois que a chuva vem. Tem histórias para contar, veredas a explorar, sem faca ou carabina, ensina a lutar, palavras inventar, enredo a se formar e transformar o mundo ao redor. Drummond já dizia, lutar com palavras é a luta mais vã. Enquanto lutamos, mal rompe amanhã. Amanhã será, de novo, um novo dia de medo e valentia. Ousa, cria, me faz companhia na arte da grafia, sangria desatada que nada entretém, detém, refém de algo que domina, envolve feito sina e alucina sem querer. Venha nadar nesse rio, rio baldo, resistir já não dá mais, tudo em balde. Não precisa ser assim, dia a dia, de adorim. Assim como escrever, o amor faz só doer, se não pode ser. Olá, estamos começando o programa Literatura Local desta semana, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. E começamos de uma maneira muito bela com a recitação deste poema maravilhoso, né? Meus parabéns. Hoje nós vamos falar aqui sobre literatura, claro, e em grande estilo, porque vamos falar sobre o recém-lançado livro O Fio de Ariadne, Textos em Diálogo, da professora e escritora Rosemary Lorenz. Seja Olá. muito bem-vinda, tudo bem? Tudo que acabou bem. de nos brindar com este belíssimo poema, né, de sua autoria, inclusive. Sim. E também com o professor Eládio Weschenfelder, e também escritor, que está participando no livro também. Os dois lançaram este livro, né, com microcontos, poemas e crônicas. Seja muito bem-vindo também, professor. É sempre um prazer voltar à TV Câmara e tecer um papo sobre literatura. Não importa o gênero, seja ele crônica, conto ou microconto, o poema. É sempre bom a gente buscar um fio que nos salve à medida em que nós narramos histórias e seguimos um percurso seguindo a sina do Rio Baldo, que inclusive tem rio no seu nome. Vai seguindo, vai adiante, a literatura vai criando rotas, né? A propósito, eu nasci à beira de um grande rio aqui do estado, Rio Uruguai, e a gente andava pelas beiradas, né? Era ele o guia, era ele o encanto. E andar pelas beiradas não é só andar pelas beiradas do rio, mas andar pelas beiradas da história, à margem da sociedade, e ver o desdobramento, a força desse grande rio. Força positiva ou força negativa. Que faz parte da vida dos dois lados, né? Rosemary, o que as pessoas vão encontrar nesse livro? Vamos falar começar falando um pouquinho assim a respeito do livro, que eu achei que é bem interessante porque ele mistura gêneros textuais, né? Como é que surgiu a ideia do livro? Como é que ele está estruturado? Olha, o livro surgiu há mais ou menos um ano, sem pretensão, na verdade, de escrever um livro. Nós escrevíamos a um site, né, eu e o Eládio, e nós escrevemos um texto, né, no caso ele escreveu uma crônica, eu escrevi microcontos, e quando nós trocamos os textos, né, damos uma olhada, né, para ver os textos um do outro, os nossos textos estão dialogando. Qual né, site? No site Neipis. Do nosso colega também aqui de Passo Fundo, exatamente, também é escritor, né? Exatamente. E aí os textos, mas esses textos estão dialogando, né? Eles têm puxa um fio para o outro, né? E nós ficamos pensando nisso, mas nós podíamos pedir para colocar os dois textos juntos e propor, como era final de ano, justamente a gente pensou, vamos propor um diálogo como, né, um passo para o próximo ano, né? As pessoas dialogarem mais. E fizemos isso. Os textos foram tão acessados e o pessoal gostou tanto
que um time que está ganhando não se mexe, né? Nós começamos a partir dali, todos os textos que nós produzimos para o site, nós produzimos dessa maneira. Às vezes, da crônica do Euládio surgiu microcontos meus, às vezes, de um poema meu surgiu uma crônica do Euládio, e assim nós somos, né? Depois, no final, agora nós acabamos juntando esses textos e mais alguns inéditos, e surgiu aí o livro Fio da Ariadne. Que legal, quer dizer, foi uma coisa meio orgânica, né, professor? Mas essa parceria de vocês, se não me engano, é até anterior aos textos, ou aconteceu a partir dos textos colocados no site? A gente foi colega na Universidade de Passo Fundo, participou positivamente das jornadas de literatura, dos eventos relacionados também à literatura, como autor presente, livro do mês, e aí as coisas vão se aglutinando, vão se formando até terem um certo estamento, uma certa estrutura. E à medida, então, que a gente ia lendo e ouvindo os escritores, a gente viu que eles conversam não só entre si, os autores, mas os textos conversam entre si. E a isso a gente chama de intertextualidade. Quer dizer, o texto, ele sempre tem em vista o olhar do outro, a fala do outro. E o texto nunca é completo. Por isso que a literatura não acaba nunca. É um diálogo permanente. É um diálogo que não permanente, tem fim, inclusive, né? Com a tradição. Porque esse título remonta a um mito grego, né? Teseu e Ariadne, o labirinto, o Minotauro. Teseu, que não é tesão e não é tezinho. Exatamente. E aí, quem é que vai... vamos seguir esse fio salvador, tanto do Teseu como da Ariadne. O que é, modernamente, seguir o fio? Seguir o fio da história, o fio dos acontecimentos. Fazer a narrativa das coisas que estão aí tão potentes, tão emocionantes e tão indignantes em certas coisas, e, por outro, encantadoras, como é essa luta pela defesa da natureza, defesa das florestas, defesa de um ar puro, de uma terra límpida, de um mar sadio. Nós estamos tecendo literatura sobre esses grandes temas da atualidade. Inclusive, tem um texto, uma crônica que o senhor escreveu, que se chama Curupira e Quem Mais na COP30, que é bem atual, que fala sobre a COP30, que está acontecendo agora, não sei se terminou, não me lembro se terminou já. Não, ela segue essa semana. Segue essa semana. E eu achei bem interessante dessa crônica, claro que tem 3 páginas, 5 páginas quase, não dá para a gente ler inteira, mas o último parágrafo ali que fala e que tem muito essa questão da intertextualidade que o senhor traz. Uhum. O senhor poderia ler para nós esse último? Por que não? Esse último trecho? Em se tratando de literatura, o básico é a leitura, né? É a leitura de tudo, né? E o que a gente faz? Retoma um mito, né? Na verdade é a COP30, para mover as pessoas, especialmente das aldeias, retoma um mito do folclore brasileiro, que é o Curupira, que é um sujeito lendário que defende a natureza. Então, esse sujeito lendário, produto da imaginação, pode mover muito mais as pessoas do que um discurso racional. O mito ele fala mais ao coração, ao inconsciente, isso, né? Ele mobiliza mais as pessoas, é uma imagem, um ser. Isso, né? Ele tem uma simbologia muito forte. Já que os homens não conseguiram, em tese, evitar a derrubada das florestas, a poluição dos rios, a matança dos seus animais, o Curupira o fez. Então ele é um exemplo a seguir, mesmo que seja produto da imaginação. Inclusive, uma coisa que eu sempre digo assim, quando você pega um personagem, não é porque ele não exista materialmente que ele não existe. Quando a gente pega, por exemplo, Hamlet, né, príncipe da Dinamarca, da tragédia shakespeariana, ele já influenciou a vida de muito mais pessoas do que qualquer um de nós aqui, mesmo ele nunca tendo existido materialmente. Aí tu vê a força do imaginário, a força do sentido que esses personagens suscitam, né?
Vamos citar vários da literatura, né? Sancho Panza, Brás Cubas, Macunaíma, Jeca Tatu, são todos produtos da imaginação, não são realidade, mas ele, na força do imaginário, no sentido que o povo lhes dá, eles são fortíssimos. Então, por isso que eu evoco, ao final do texto, a presença desses mitos e de personagens da literatura brasileira que devem nos ajudar para eliminar a utilização dos combustíveis fósseis e combater o aquecimento global. Valei-nos Curupira, Caipora, Saci Pererê, Boitatá, que os virtuosos exemplos do Negrinho do Pastoreiro, de João Simões Lopes Neto, de São Longuinho, ajudem os participantes da COP30 a acharem as boas intenções que movem a humanidade nesse pequeno planeta. Zumbi dos Palmares, Sepete Araju, Chica da Silva, Chico Mendes, que venham seus espíritos guerreiros para lutar pela defesa da Mãe Natureza. Olha, muito legal. E é interessante que ele vem justamente nessa linha da intertextualidade, né? Ele é uma série de personagens que você cita ali, que tem cada um o seu significado, mas que tem um significado mais ou menos parecido entre todos eles, de defesa da natureza, e que estão totalmente ligados com uma questão que é totalmente atual, né? Exatamente. É um texto antigo que dialoga com o presente. Exato. Por isso, a importância da leitura dos clássicos. Eu acho que tu fazes, em tese, essa leitura com teus alunos. Evocas os clássicos como a grande base da literatura presente, né? São os cânones que a gente chama, né? Os textos icônicos que são a base de qualquer literatura. Nós conhecemos os básicos da literatura ocidental, não os da oriental, né? Conhecemos Shakespeare, Alexandre Dumas, os nossos brasileiros, como João Guimarães Rosa, de Grande Sertão Veredas. Eles são básicos e eu acho que a escola deve, em parte, recuperar esses pequenos e grandes exemplos da literatura. Com certeza. Eles são os pilares. É a base, casa, né? construída sobre pedras, não sobre areia. Rosemary, quando a gente pega a palavra intertextualidade, não parece já que ela por si só é intertextual? Sim. Parece que ela está lançando um fio, né? Sim, parece exatamente. Que ela lança um fio intertextual, parece que ela volta. Exatamente. E, na verdade, o objetivo do livro justamente surgiu essa questão do fio de Ariadne justamente daí, né? Porque nós vimos que os nossos textos, eles tinham um fio condutor que juntava um com o outro. A crônica puxava lá um fio para os microcontos. Dos microcontos surgia um poema, né? Ou seja, os textos estavam interligados. Né? Nós pensamos, bom, o Ariadne, né, deu ao Teseu, né, no mito, né, deu a espada para matar o Minotauro e o novelo de Elan para ele se guiar dentro do labirinto, né, e poder voltar. Né? Então, a literatura ela também é esse fio condutor. Ela nos faz refletir, ela muitas vezes também tem esse poder de nos salvar de muitas situações. Né? Um tempo atrás até eu vi um vídeo que a Denise Fraga falava assim, que a gente sofre na vida, mas quando a gente lê um bom livro, a gente, né, evoca um autor, a gente sofre bonito. Então, na verdade, a literatura, os textos que nós lemos, eles nos dão base para nós enfrentarmos as diversas situações do dia a dia. Simbolicamente, vocês acabam repetindo o mito do fio de Ariadne, no sentido de que vocês ocupam os papéis de Teseu e de Ariadne ao mesmo tempo, de certa forma. Não deixa de ser. Vocês não acham? Literariamente, né? Não deixa de ser. Não deixa de ser. Me chamou a atenção esse aspecto, assim, por isso que eu acho que é tão interessante. Porque essa intertextualidade, que vocês, palavrinha difícil de dizer, né? Intertextualidade, a língua meio que trava. Essa questão, ela está presente também na própria parceria de vocês, pelo que eu percebo, né? Foi uma coisa inusitada que aconteceu, né? A partir do site do Ney Pias, que vocês citaram ali. Por que vocês acham que é importante a leitura de um livro como esse?
professor Eládio? Bueno, Especificamente do fio de Ariadne. vamos pegar teu gancho, que é o fio. Tá? Quando a gente conversa assim, vou pegar um gancho a partir da tua prosa, significa pegar o fio, o meado dessa prosa, entendeu? O fio da meada, que é o fio que Ariadne ofereceu para que Teseu, dentro do labirinto, que é uma coisa muito complicada, que só tem uma saída, para que Teseu pudesse se livrar do gigante que estava prestes a devorá-lo também. Do Minotauro. O Minotauro. O Minotauro precisava de 7 criaturas humanas por semana para sobreviver. E Ariadne e Teseu estavam na mira, entendeu? Era preciso acabar com o problema, acabar com essa voracidade do Minotauro, que é um monstro, né? É um monstro. Aberração, que era uma aberração da natureza, fruto de uma relação abominável entre a rainha da ilha de Creta com um touro ofertado pelo deus Poseidon. Exatamente, o Minotauro... Era uma antinatureza. Olha que interessante quando você traz aquela questão da COP30, do meio ambiente, né? Porque nós estamos procurando nos realinhar com a natureza. Porque nós estamos sendo, de certa forma, para o planeta, o Minotauro. O Minotauro somos nós destruindo a natureza. Boa reflexão. Acho que o Minotauro da floresta amazônica está aí. Quem será esse Minotauro? Será um Minotauro de verdade ou será a voracidade humana? Como é que nós vamos acabar com essa ânsia de derrubar as florestas, de eliminar com a margem dos rios as aves, os animais da floresta amazônica? Quem é o grande monstro que está fazendo isso? Quem é o grande monstro que é capaz de sufocar a humanidade por falta de oxigênio? É o próprio homem. Então, é o homem que é o grande demônio, o grande diabo, isso o Grande Sertão Veredas trabalha, né? As diversas denominações que tem o diabo, a coisa ruim, o capeta. Quem é o capeta nessa humanidade? Podemos dizer o capeta da região aí da Rússia e da Ucrânia. Quem são eles, os capetas? Quem são os minotauros que matam tanta gente? Quem foram os minotauros aí nessa guerra entre Israel e a Palestina? Na África tem outros minotauros. E aqui no Brasil nós também temos o Minotauro. Temos que evitar, temos que fazer um movimento de todas as classes sociais, das boas mentes, das mentes saudáveis, para que possamos preservar não só o planeta, mas o próprio ser que habita nela. A nossa própria vida, né? A nossa própria vida. O papo está excelente, assim, a gente está chegando já no final do programa, infelizmente está muito bom, teria muito mais coisa para falar. Fica a dica de quem está nos assistindo de que procure adquirir o livro, né? E eu acho que é bem importante também a gente falar, antes de terminar o programa, que este livro ele foi impresso graças a uma emenda impositiva da vereadora Eva Valéria, que esteve aqui no programa falando sobre essa emenda que ela deu. Ela direcionou para a Academia Passo Fundo de Letras. Foram publicados 9 livros. Este aqui é um dos 9 livros. Eu não sei se eu vou conseguir trazer todos. Talvez eu tenha que escolher alguns, porque foi tanta coisa que foi produzida, tanta cultura circulando, e muitos desses livros eles foram distribuídos para a população, né, gente? Foram distribuídos, revertendo aí, então, em forma de produto cultural para as pessoas, certo? Então, acho que é importante a gente destacar isso. E aí também a gente localiza o fio de Ariadne, esse tecer, porque se não fosse por esse fio que a vereadora lançou, talvez o livro também não estaria acontecendo. Ou estaria acontecendo de outra maneira, mas aconteceu assim graças também a esse fio que foi lançado. Acho importante fazermos essas conexões, né, da literatura com a vida. O Minotauro é um bruto que talvez não tenha lido nada. Então, por isso é o Minotauro. Por isso é o Minotauro, né? Ele não tinha o senso da racionalidade. Ele tinha o senso da devoração, da afagia, né?
exercia a fagosidade, né? A devoração. Por quê? Porque faltava ali o senso de humanidade, porque era um misto, né? Um híbrido entre homem e um touro, né? E hoje nós temos que buscar nessas diferentes linhas, né? Nesses fios condutores, buscar a salvação pela via da leitura. A literatura é justamente esse fio condutor. Que podem nos salvar, digamos assim, né? Que podem nos salvar, como eu digo, né? A gente diz ali na apresentação, podem nos salvar da mesmice, podem nos salvar do tédio, podem nos salvar, né, do preconceito, que nos faz refletir sobre as situações da vida. Né? Então, ela também tem essa condução da nossa vida. Eu quero terminar, então, o programa com um microconto, mini-conto, né, da autoria da Rosemary, que diz assim: Cena Natalina 1. Na Terra Santa, um casal foge. Uma criança nasce. Uma luz brilha no céu. Não, míssil não é estrelaria. Olha, muito bom, nos lembra os conflitos aí de Israel, né? Então, chegamos ao fim deste programa. Muito obrigado, pessoal, por vocês terem vindo aqui. Espero recebê-los outras vezes. Espero ver o fio de Ariadne sendo jogado para todos os cantos da cidade, certo? Muito obrigado. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que este programa é uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundo de Letras. E até o próximo programa.